Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago mais uma maravilhosa história da nossa série Terror Clássico, A Mão do Macaco. Então coloque os fones, apague as luzes e vamos à história. Lá fora, a noite estava fria e úmida, mas na pequena sala de Laburnum Villa, os póstigos estavam cerrados e o fogo ardia imensamente. Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro tinha ideias próprias sobre o jogo, que envolvia mudanças radicais, colocando o rei em tão grave e desnecessário perigo que provocava comentários até mesmo da grisalha senhora, que tricotava placidamente junto à lareira. "Escute o vento", disse o Sr. White, que, percebendo tarde demais que cometera um erro fatal, cuidava benevolente para que o filho não o percebesse. "Estou ouvindo", disse o último examinando impiedosamente o tabuleiro, ao estender a mão. "Cheque." "Não creio que ele venha essa noite", disse o pai com a mão pousada sobre o tabuleiro. "Mate", replicou o filho. "Este é o lado ruim de viver em um lugar tão remoto", o Sr. White vociferou, com uma súbita e inesperada violência. "De todos os lugares terríveis, distantes e lamacentos para se morar, este é o pior. O caminho é um lamaçal e a estrada é uma torrente. Não sei o que essa gente está pensando. Somente porque há duas casas na estrada, eles não encontram motivo. Por que se importar?" "Não se preocupe, querido", disse conciliatória a mulher. "Da próxima vez, talvez você vença a partida." O Sr. White ergueu os olhos bruscamente, a tempo de interceptar um olhar de cumplicidade entre a mãe e o filho. As palavras morreram em seus lábios, e ele escondeu um sorriso de culpa sobre a barba grisalha e falha. "Aí vem ele", disse Herbert White, quando o portão bateu barulhentamente e passos pesados se aproximaram da porta. O velho levantou-se com uma pressa hospitaleira. Ouviram-no cumprimentar o visitante, que retribuiu o cumprimento. A Sra. White tossiu delicadamente quando o marido entrou na sala, seguido por um homem alto e corpulento, de olhos pequenos e face avermelhada. "Major Morris", disse ele, apresentando-o. O major apertou as mãos, sentando-se no lugar oferecido junto à lareira. Observou satisfeito o anfitrião trazer uísque e copos, e pôr uma pequena chaleira de cobre no fogo. Ao terceiro copo, seus olhos tornaram-se mais brilhantes, e ele começou a falar. O pequeno círculo familiar contemplava com vívido interesse esse visitante, de lugares distantes, enquanto ele empertigava os largos ombros na lareira e falava de paisagens excêntricas e feitos audazes, de guerras, epidemias e povos estranhos. 21 anos nisso", disse Sr. White, voltando-se para a mulher e o filho. "Quando ele partiu, era um simples moço do armazém, e agora, olhem só para ele. Ele não parece ter se saído mal", disse Sra. White educadamente. "Eu gostaria de visitar a Índia", disse o velho. "Somente para conhecer um pouco, você sabe." "Ah, aqui você estará melhor", disse o Major White, sacudindo a cabeça. Deixou o copo vazio sobre a mesa e suspirou baixinho e sacudiu a cabeça novamente. "Eu gostaria de ver esses templos antigos, faquires malabaristas", disse o velho. "O que foi mesmo que você começou a me contar certo dia acerca da mão do macaco? Alguma coisa semelhante, Morris." "Nada", disse abruptamente o militar. "Ao menos nada que vale a pena ser ouvido." "Mão de macaco?" indagou a Sra. White curiosa. "Bem, é apenas um pouco do que se pode chamar de magia", disse o major bruscamente. Os três ouvintes inclinaram-se para a frente interessados. Distraidamente, o visitante levou aos lábios o copo vazio e, em seguida, baixou novamente. O anfitrião tornou a enchê-lo. "Vejam", disse o major mexendo no bolso. "É apenas uma pequena mão. Uma mão de macaco comum, mumificada." Ele tirou algo do seu bolso e exibiu aos presentes. A Sra. White recusou-se. Seu filho, porém, examinou a mão mumificada com curiosidade. "Mas o que é que há de especial nela?" perguntou o Sr. White, que a tomou da mão do filho e, depois de examiná-la, colocou sobre a mesa. Sobre ela, um velho faquir lançou um encanto, disse o major. "Um homem muito santo,
Queria ele demonstrar que o destino determina a vida das pessoas, e aquelas que nele interferem o fazem para sua ruína. Ele lançou sobre essa mão um feitiço para que 3 diferentes pessoas pudessem formular 3 distintos pedidos. O Major falou de uma maneira tão impressionante que seus ouvintes sentiram suas risadas soarem um tanto abaladas. Bem, então por que o senhor não fez os seus 3 pedidos? Indagou astuciosamente Herbert White. O militar olhou para ele como as pessoas maduras costumam olhar para jovens presunçosos. Eu já os fiz, disse calmamente o Major, e o rosto maculado empalideceu. E os 3 pedidos formulados foram realmente atendidos? Perguntou a Sra. White. Foram, respondeu o Major, e o copo chocou-se contra seus dentes. E ninguém mais renovou os pedidos? Perguntou a velha senhora. A primeira pessoa teve sim os desejos satisfeitos, respondeu. Então, não sei quais foram os 2 primeiros pedidos, mas o terceiro desejo foi a morte. Foi dessa maneira que eu obtive a mão do macaco. Sua entonação era tão solene que o silêncio caiu sobre o grupo. Se você conseguiu realizar todos os 3 pedidos, Morris, a mão não lhe serve mais para nada, disse por fim o velho Sr. White. Por que então a conserva? O militar abanou a cabeça. Por simples capricho, creio eu, disse ele lentamente. Se pudesse fazer mais outros 3 pedidos, indagou o velho, olhando para ele. Você os faria? Eu não sei, disse o militar. Eu não sei. O major tomou a mão do macaco, balançou entre os dedos polegar e indicador e, subitamente, a jogou no fogo. White, com um ligeiro grito, abaixou-se e arrancou de lá. Melhor seria se deixasse queimar, disse o militar solenemente. Se você não a quer, disse o velho, dê para mim. Não, disse obstinadamente o amigo. Eu a joguei no fogo. Se você quiser ficar com ela, não me culpe pelo que vier a acontecer. Lance-a novamente no fogo se é um homem sensato. O outro sacudiu a cabeça e examinou de perto o novo pertence. Como é que se faz um pedido? Segure-a em sua mão direita e formule o pedido em voz alta, disse o major. Mas eu advirto quanto às consequências. Parece as 1001 noites, disse a Sra. White, levantando-se e começando a pôr a mesa. Você não acha que poderia pedir 4 pares de mãos para mim? O marido tirou o talismã do bolso e, em seguida, todos os 3 caíram na gargalhada, quando o major, com um olhar assustado no rosto, segurou-o pelo braço. Se quer mesmo fazer isso, disse ele rispidamente, deseje algo sensato. O Sr. White guardou novamente o amuleto no bolso, arrumando as cadeiras. Chamou o amigo à mesa com um aceno. Durante o jantar, o talismã foi de certo modo esquecido, e depois, os 3 escutaram encantados o 2º capítulo das aventuras do Major na Índia. Se a história da mão do macaco não for mais verdadeira do que ele nos contou, disse o Sr. White, quando a porta se fechou atrás do convidado, a tempo de apanhar o último trem. Então, não devemos dar muito crédito a ela. Você deu alguma coisa pela mão do macaco? Perguntou a Sra. White, olhando atentamente para o marido. Uma bagatela, disse ele, corando levemente. O major não queria receber, mas eu o fiz aceitar, e ele insistiu novamente para que eu jogasse fora. Sem dúvida, disse o jovem para o pai, fingindo horror. Vamos ser ricos, famosos e felizes. Pai, somente de início, peça para ser um imperador, e o senhor não mais será dominado por mamãe. Ele correu em volta da mesa, perseguido por uma injuriada Sra. White, armada com uma capa de poltronas. O Sr. White sacou a mão do macaco do bolso, olhou para ela com um ar de dúvida. Eu não sei o que pedir, isso é um fato, disse ele lentamente. Parece-me que tenho tudo o que quero. Se o senhor liquidasse o débito da casa, ficaria muito feliz, não é mesmo? Disse Herbert, com uma mão pousada sobre o ombro do pai. Bem, peça 200 libras. É justamente o que lhe falta. O pai, com um sorriso envergonhado da própria credulidade, ergueu o talismã, enquanto o filho, com uma expressão solene, um tanto comprometida pela piscadela dirigida à mãe, sentou-se ao piano e extraiu alguns acordes.
Eu desejo 200 libras, disse o pai em voz clara. Um belo acorde de piano felicitou as palavras, mas essas foram interrompidas por um grito estridente do velho homem. A mulher e o filho correram até ele. Ela se mexeu, disse ele com um olhar de nojo para o objeto, que caíra ao chão. Quando eu formulei o pedido, ela se contorceu nas minhas mãos como uma cobra. Bem, eu não estou vendo dinheiro, disse o filho, enquanto a apanhava e punha sobre a mesa. Eu aposto que nunca o verei. E aposto que nunca veremos. Deve ter sido sua imaginação, disse a senhora White olhando atentamente. Não faz mal. Não houve nada. Mas ainda assim a coisa me abalou. Sentaram perto da lareira novamente, enquanto os homens terminavam de fumar os seus cachimbos. Lá fora, o vento soprava ainda mais vigorosamente. O velho sobressaltou-se ao ouvir o som de uma porta batendo no andar superior. Um silêncio estranho e deprimente abateu-se sobre todos os três e os envolveu, até que o velho casal se levantou para dormir. Eu espero que o senhor encontre o dinheiro enrolado em um grande saco bem no meio da sua cama, disse o filho ao dar-lhe boa noite. E cuidado com algo terrível, agachado em cima do seu guarda-roupa, o espreitando enquanto embolsa seu ganho fácil. Ele permaneceu sentado, sozinho na escuridão. Observava o fogo fenecer e via rostos se formando nas chamas. A última cara era tão horrível, tão simesca, que ele a contemplou com assombro. A imagem era de uma vivacidade, tal que Herbert, com um sorriso inquieto, procurou na mesa um copo d'água para jogar sobre ela. Agarrou a mão do macaco, sentindo um breve calafrio. Então limpou a própria mão no casaco e se retirou para a cama. Esta foi a primeira parte do conto A Mão do Macaco. Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.